noite à imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo do canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente aqui para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso trabalho. Seja um membro do nosso canal, né? E compartilhe esse vídeo aqui para muito mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso trabalho. O vídeo agora aqui da noite, a gente vai aqui pedir obrigado ao Aquiles do Fala Vascaíno e o Ed Xavier, né? Que ontem fizeram aí uma live com o ex-presidente do Vasco, Alexandre Campelo. É ele mesmo, o senhor aí que infelizmente aí, por ele, lamentavelmente a gente está nessa situação hoje. Mas ele falou muitas coisas e arrependido de várias situações que por ele não tinha sido nem presidente do Vasco e nem ter feito o que ele fez lá na sede da Lagoa. Arrependido, falou de acontecimentos, né? Falou de situações da SAF e a gente vai passar aqui na pergunta aí que o nosso grande amigo, o Thiago Fontes, do Vascaíno do Cerrado, fez ontem aí na live do Fala Vascaíno do Aquiles, pedindo obrigado ao Aquiles aí por esse conteúdo, né, que é importante estar passando, porque a gente está aqui, né, nessa luta, nessa batalha. Lamentavelmente hoje a política do Vasco faz essa situação toda do clube. O clube hoje é um clube atrasado, é um clube aí que ficou parado no tempo por políticas, por pessoas que só pensam em ego e vaidade. Principalmente esse bando de golpistas e pilantras que estão dentro da gestão hoje. Então, vamos ver aí essa live, que é importante. Alexandre Campelo, falando tudo aí e arrependido de muita coisa que ele fez no passado. Obrigado aí, Aquiles, obrigado aí o pessoal do Fala Vascaíno, obrigado, Ed, tamo junto, grande abraço. Um casaca no coração de todos, saudações cruzmaltinas a todos vocês e uma ótima noite aí de quinta a todos. Assista aí a fala do ex-presidente do Vasco, o arrependido, Alexandre Campelo. Vai, Tiagão. Campelo, tem quantos anos você acompanha o Vasco, assim, de dentro, como médico? Quanto tempo você está dentro, desde inserido 84. Dentro do... Desde 84. Então você viu passar o Eurico, o Dinamite, voltar o Eurico, depois você entrou, e na política do Vasco é assim, né? Era o Eurico contra o Dinamite, depois era o Brant contra o Eurico, que foi aquela união que fizeram, inclusive, que você teve dentro no contexto, né? Aí depois era o Brant contra o Campelo, depois era o Campelo contra o Roberto Monteiro, Monteiro contra o Brant, depois entra o Levenciano e fizeram tudo que fizeram com todas essas eleições. Assim, eu sou contra a SAF, mas você acha que com todo esse conhecimento que você tem do Vasco e viver de dentro como você viveu a política do Vasco, e essa guerra, essa briga, essa ambição, se não houver a SAF, ou se não passa a SAF, né, vamos hipoteticamente a SAF não passa, esse Vasco tem solução? Esse Vasco que caiu 4 vezes, ele ia encontrar o caminho ou as coisas só tende a piorar? Eu tenho refletido muito em relação a isso, e assim, é quase que uma constatação, né? Eu essa semana mesmo estava pensando nisso, relembrando, passando um filme na minha memória do Vasco desde de 84, que foi quando eu passei a participar mais e tal, estar ali dentro, ver. Eu acho que existe uma grande diferença no clube entre aquele tempo onde você tinha ali a colônia portuguesa, onde você tinha os portugueses, em que eles podiam brigar, podiam divergir, podiam estar em lados opostos, mas eles tinham um amor e uma preocupação pelo clube muito grande. Então, mesmo sendo contrários, eles às vezes não faziam certas coisas pelo clube. Eles colocavam o clube na frente. Eu acho que esse pessoal mais novo, lamentavelmente, né, algumas pessoas que se chegaram depois, elas não têm essa mesma percepção. E daí essa formação de grupos, que eu acho que isso aconteceu muito, os euriquistas, eu gosto do Eurico, sempre tive respeito a ele, mas acho que uma das coisas que o Eurico acabou provocando no clube foi essa formação de grupos políticos. Por quê? Porque a gente sabe como é que era o jeito dele, ele não aceitava um monte de coisa dentro do clube e essas pessoas acabavam sendo
rechaçadas do clube e acabavam se reunindo fora do clube por afinidades. Então, você pega lá a Petrobras, montava um grupo, o BNDES montava um grupo, o médico montava um grupo, os advogados outro, o cara que tomava vinho outro. E aí, por isso, você tem hoje 53 grupos dentro do Vasco. Eu acho que a SAF, na realidade, vender o clube hoje, criar uma SAF, é atestar que nós não temos capacidade de gerir o clube, que não existe ninguém no clube capaz de gerir. E eu discordo disso. Eu acho que a gente pode ter muitos problemas. De fato, o quadro social do clube, as pessoas que estariam aí disponíveis para pleitear a gestão, ele hoje é pobre, de fato. Mas não é possível que no universo vascaíno a gente não tenha ninguém que seja capaz de gerir o clube, que seja capaz de fazer as mudanças que a gente precisa. Então, eu acho que tem jeito, sim. Confesso que me preocupa muito essa questão, essa efervescência política, essa coisa odiosa entre os grupos, entre as pessoas, e que contamina os torcedores. Porque a gente vê o torcedor, ele toma partido desse ou daquele, e aí briga. Eu vejo, às vezes, discussão em grupo, o cara que é fã do Júlio, o outro que é fã do Levin, o outro que é fã de não sei quem, e aí saem na porrada, um ofendendo o outro. Porra, não consigo entender isso. O que a gente tem em comum é o Vasco. Não é o Campelo, não é o Levin, não é o Júlio, não é o Salgado, não é porra nenhuma. É o Vasco. Mas isso acaba contaminando a nossa torcida, os nossos sócios. Então, assim, óbvio que isso me preocupa bastante. Mas ainda assim, eu ainda acredito que a gente é capaz, sim, de mudar isso tudo que está aí. Eu vou encerrar minha participação com uma pergunta até interessante. Esse seu Campelo sabe das coisas que ele fez estruturalmente no Vasco e imagina que foram boas. Eu queria que você, se você fizesse, você falou que estava fazendo ali voltando no tempo, né? Voltando na fita, né? De tudo que você viveu no Vasco, mas se você voltar até aquele período ali daquela união com o Júlio Brandt, depois a ruptura e a forma que você entrou no Vasco e tudo que aconteceu ali, que você fez sem o apoio político, sem apoio da torcida, eu mesmo sou um dos caras que mais meteu porrada, principalmente com relação ao futebol, que eu acho que não funcionou, né? Mesmo com algumas contratações, como você falou, que o Campelo errou, que se voltasse no tempo politicamente, ou na relação com as pessoas, ou com a coisa no Vasco da Gama, o que você mudaria? Assim, isso aí, eu acho que se eu tivesse feito assim, a coisa tinha sido diferente. Olha, rapaz, é óbvio que eu tive muitos erros durante a gestão. Quando você tem uma gestão, falando em termos de futebol, num clube equilibrado, que está certinho, já é muito difícil. O futebol é muito difícil. O futebol é muito difícil. Você vê que às vezes, tá tudo certo, o time, e o time não engrena. A gente já viu. Tá aí o Grêmio, né? O Grêmio caiu para a segunda divisão, salário em dia, contratando o jogador de seleção. Exato. Aí tu vai ver, onde é que tá errado? É difícil. Eu ouvi uma vez uma resposta de um treinador, que eu não me lembro qual mas a resposta me marcou. O cara perguntou, o que você acha que está de errado? Ele falou, se eu soubesse, eu tinha consertado. Eu consertava. O problema é que você, às vezes, não sabe onde está o erro. O futebol tem isso. Você vê que não está acontecendo, mas você não consegue identificar onde é o erro. Bom, o futebol é muito difícil, né? Então, quando você pega um clube bem estruturado, uma equipe boa, você já comete erros. E dirá quando você dirige um clube com as dificuldades, com a magnitude das dificuldades que o Vasco tinha e continua tendo. E com uma equipe que, a meu ver, desde sempre, desde que eu assumi, era uma equipe desequilibrada, né? A gente teve uma equipe em 17 que foi bem, que chegou à pré-Libertadores, mas que em 18 ela foi desarrumada. E a gente teve que trocar pneu com o carro andando. Então, assim, erro em termos de gestão, estratégico, assim, eu não vejo um grande erro que eu devesse corrigir, não. Eu acho que eu cometi vários pequenos erros, né? Isso é um aprendizado também. Esse é um grande problema do futebol. No futebol você troca dente a cada 3 anos. Isso é um dos motivos pelos quais os clubes não têm força na CBF. Porque os presidentes de clube estão sempre mudando. As pessoas da CBF não. São sempre as mesmas. E eles jogam muito com isso. Bom, eu, para te ser sincero, quando eu olho para trás... Até politicamente, até falando. Né? Isso. Por exemplo, eu não conhecia, apesar de estar no Vasco muitos anos, de conhecer as coisas, alguns atores eu não conhecia. Então, quando eu fui chamado pelo Fred para apoiar lá a Identidade Vasco, eu não conhecia a Identidade Vasco, não conhecia o presidente da Identidade Vasco.
E fui conhecendo ali ao longo do tempo. E, na realidade, eu só fui conhecer mesmo quando a gente entrou no clube, né? Mas não digo nem isso, porque acho que esse é um processo que era inevitável, né? Você não conhece, é levado por alguém, um amigo, uma pessoa em quem eu confiava, e aí, óbvio que conheci muita gente boa, mas, enfim, acho que esse não é o maior problema. Eu vou te dizer o seguinte, eu talvez não tivesse feito o que eu fiz na Lagoa. Eu acho que esse talvez tenha sido o meu grande erro. Eu deveria ter me preocupado mais comigo e menos com o Vasco. E tive o apelo da minha família, do meu filho, da minha mulher, dos meus irmãos, para que não fizesse o que eu fiz. Mas aqui sabe disso, eu sou cabeça dura. Quando eu boto um negócio na cabeça, não tem quem tire. Você fala do rompimento? Não do rompimento, mas de ter me lançado candidato. Eu talvez devesse só romper e deixar acontecer. Eu acho que seria uma tragédia para o Vasco. E, na realidade, o que me motivou a fazer o que eu fiz é porque eu apoiei, eu resolvi ceder, e quando chegou na hora eu vi que eu ia ser responsável por colocar alguém lá em quem eu nunca acreditei e que eu acho que não tinha as melhores intenções. E essa pessoa entraria basicamente pelo meu movimento. Entendeu? Isso que me motivou a rachar e brigar lá. Eu hoje acho que eu não faria isso. Eu acho que hoje eu não faria isso. Me preocupou muito eu ser o responsável por algo que eu achava que ia dar tudo errado. Entendeu? Então, acho que hoje eu não faria isso. Né? Eu só perdi com isso. Eu nunca tive a vaidade de querer ser presidente do clube. Eu passava pela minha cabeça. Eu, quando resolvi ser candidato, foi por insistência pra cacete. Eu sei. Foram te chamar, eu sei a história toda. Eu 4 ou 5 vezes disse que não queria vir candidato. Eu tive que comprar uma briga enorme. Enfim, para te ser sincero, eu estava muito mais confortável em ser o primeiro vice e ser o VP de futebol. Aqui eles sabem disso. Para mim era muito mais tranquilo, muito melhor. Eu estaria numa posição mais confortável, de menor cobrança, de tudo. E fui obrigado a assumir uma posição porque, em resumo, eu vi que eu fiz merda ao me unir. Bom, eu fiz essa pergunta porque eu vi recentemente uma entrevista do Dinamite, onde ele disse que também se arrependeu de ter sido presidente do Vasco. Acho que... Eu não digo de ser presidente, não. Eu não me arrependo, não. Não, mas assim, no caso dele, ele se arrependeu de ter... Ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Claro, você está falando que se arrependeu do que fez na Lagoa. É diferente. Você não se arrependeu depois do que fez como presidente, ter ido até o fim. Óbvio que tem sempre alguma coisa que você... isso aqui não devia ter feito. Isso aqui era melhor ter feito de outra maneira. Mas acho que nada assim... Não acho que eu tenha tido nenhum grande erro assim, irreparável, sabe? Que eu me arrependesse, que me causasse maior constrangimento, maior arrependimento. Isso não. Óbvio, reconheço que... E não há quem não erre. Eu reconheço que tive erro. Tive acertos também, acho que tive bastante acerto. Mas de arrepender assim, talvez. Eu não sou de me arrepender de nada, não. Mas talvez se eu tivesse que me arrepender disso. Boa.